Duas mulheres. O mesmo término. 6 meses depois, uma está num relacionamento diferente vivendo exatamente as mesmas dores com um rosto novo. A outra está sozinha, mais leve, mais clara, mais inteira do que estava antes de tudo acontecer. O que fez a diferença entre elas não foi a sorte. Não foi o tipo de homem que escolheram. Não foi o quanto cada uma sofreu. Foi o que cada uma decidiu fazer com a dor depois que a porta fechou. Hoje eu vim te mostrar exatamente o que separa essas duas mulheres. E mais importante do que isso, vim te mostrar em qual desses caminhos você está agora. Sabe, eu recebo muitas mensagens de mulheres dizendo que assistiram um vídeo aqui e sentiram que alguém finalmente estava falando com elas. De verdade. E isso é exatamente o que eu quero que aconteça com você hoje. Então, se você ainda não faz parte desse canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui no Confissões da Marina, a gente fala de maturidade emocional, de relacionamentos, de autoconhecimento, de tudo que ninguém te ensinou, mas que muda completamente a forma como você ama e como você é amada. E se esse vídeo já está fazendo sentido para você, deixa o like. É uma forma simples de me dizer que você está aqui e que esse conteúdo vale o seu tempo. Antes de a gente entrar nos contrastes específicos, eu preciso te apresentar uma ideia que é o coração de tudo que vamos conversar hoje. Um término é um ponto de virada. Não no sentido dramático que a palavra sugere, não como um momento cinematográfico onde tudo muda de uma hora para outra, mas no sentido real e concreto de que, depois que um relacionamento termina, você está numa encruzilhada. E os dois caminhos que estão à sua frente vão te levar a lugares completamente diferentes. O primeiro caminho é o mais comum. É o caminho que a maioria das pessoas toma, não por falta de inteligência, não por falta de boa vontade, mas porque é o caminho que o instinto indica. É o caminho de seguir em frente sem olhar para trás, de trocar o que terminou pelo próximo, de usar o movimento como proteção contra a dor que parar implicaria sentir. Esse caminho tem um custo que só aparece mais tarde, quando você olha para o novo relacionamento e percebe com aquela sensação familiar de déjà vu que algo está ritmando com o que você já viveu antes. O segundo caminho é o mais difícil. É o caminho de parar. De ficar quieta o tempo suficiente para entender o que aconteceu. De olhar não só para o que ele fez, mas para o que você fez, para o que você escolheu, para o que você ignorou, para o que você permitiu. Esse caminho dói de uma forma diferente do primeiro. É uma dor mais lenta, mais profunda, mais honesta. Mas é a dor que transforma. E aqui está o que eu preciso que você entenda antes de continuar. Nenhum desses dois caminhos define quem você é. Nenhum deles é sinal de fraqueza ou de força. Ambos são respostas humanas, compreensíveis, legítimas, a uma experiência que dói. O que os diferencia não é o caráter de quem os escolhe. É a consciência com que a escolha é feita. Porque a maioria das pessoas que tomam o primeiro caminho não está escolhendo conscientemente repetir os padrões. Está escolhendo de forma automática e completamente humana se proteger de uma dor que parece grande demais para ser encarada de frente. E essa proteção, por mais compreensível que seja, tem um preço. O preço de chegar meses ou anos depois, no mesmo lugar, com a mesma dor. Perguntando por que isso continua acontecendo. Eu já tomei o primeiro caminho, mais de uma vez. E sei exatamente como é aquela sensação de movimento que parece progresso, mas que na verdade é só um loop que começou de novo. E então, num momento específico, eu decidi tentar o segundo caminho. E o que encontrei nele mudou tudo. Não de forma perfeita, não de forma rápida, não sem recaídas, mas de uma forma que foi real. E é sobre isso que eu vim falar com você hoje. O primeiro contraste é sobre o que você faz nos primeiros dias e semanas depois que um relacionamento termina. E eu quero que você preste atenção não só no comportamento em si, mas no que está por trás dele. Na necessidade que cada comportamento está tentando atender. O relacionamento terminou. E o que vem imediatamente depois é um silêncio que parece insuportável. A casa está mais quieta. O celular não vibra da mesma forma. A rotina que foi construída em torno de outra pessoa de repente tem buracos que você não sabe como preencher. E esse silêncio, esse vazio, é físico. É real. É o seu sistema nervoso registrando a ausência de algo que estava presente e que agora não está mais. E o instinto, nesse momento, grita uma coisa muito clara. Preenche. Faz alguma coisa. Não fica aqui sentada com essa dor. Abre o aplicativo. Marca um encontro. Conhece alguém novo.
Qualquer coisa que interrompa esse silêncio que parece grande demais para suportar. E então, ela age. Ela preenche. Com uma pessoa nova, com saídas, com distrações, com qualquer coisa que coloque um ruído sobre aquele silêncio. E no começo, funciona. A distração é real. A atenção de alguém novo é reconfortante de uma forma que é difícil de resistir quando você está no meio de uma dor grande. Mas o vazio que ela estava tentando preencher não era sobre ele. Era sobre ela mesma. Sobre as perguntas que ela não queria parar para responder. O que deu errado? Qual foi a minha parte nisso? O que esse relacionamento me ensinou sobre o que eu ainda preciso trabalhar em mim mesma? E essas perguntas, enterradas embaixo da distração, não desaparecem. Ficam lá, esperando. Até que o próximo relacionamento termine. E o silêncio volte. E as perguntas apareçam de novo, mais altas dessa vez. O relacionamento terminou. E ela também sente o silêncio. Ela também sente o vazio. Ela também tem o impulso de preencher, de se mover, de fazer qualquer coisa que interrompa a dor. Mas ela faz algo diferente. Ela fica. Não para sempre, não de forma paralisante, não se afundando na dor sem limite. Mas ela fica o tempo suficiente para começar a entender o que aquele relacionamento foi, o que ela aprendeu nele, o que ela ignorou que não deveria ter ignorado, o que ela aceitou que não deveria ter aceitado, o que ela precisa compreender sobre si mesma para que a próxima história seja diferente. Ela não precisa ter todas as respostas imediatamente. O entendimento não chega de uma vez. Ele vai se revelando aos poucos, em conversas honestas com amigas de confiança, em momentos de silêncio, em sessões de terapia, nos textos que ela escreve para si mesma às 3 da manhã, quando o pensamento finalmente consegue alcançar a verdade que estava esperando para ser vista. E esse processo, por mais desconfortável que seja, vai construindo algo que nenhuma distração consegue construir: clareza. Sobre quem ela é. Sobre o que ela precisa. Sobre os padrões que ela quer levar para o próximo relacionamento e os que ela decidiu deixar para trás. A mulher que entende o que aconteceu não entra no próximo relacionamento vazia. Ela entra mais inteira, com mais informação sobre si mesma, com uma bússola mais calibrada, com menos probabilidade de chegar no mesmo lugar pela mesma razão. O segundo contraste é sobre algo que eu considero um dos pontos mais críticos de toda a jornada depois de um término. Porque ele determina, mais do que qualquer outra coisa, se você vai sair desse relacionamento com aprendizado real ou com uma narrativa que te mantém presa. É sobre quem você responsabiliza pelo que aconteceu. Antes, a mulher que coloca toda a responsabilidade no outro, o relacionamento terminou. E a narrativa que se forma naturalmente, aquela que é mais fácil de sustentar, que recebe mais validação das amigas, que dói menos de carregar, é a narrativa de que ele foi o problema. Ele que não estava pronto. Ele que não soube valorizar. Ele que era imaturo, que era tóxico, que era narcisista, que era incapaz de amar de verdade. E talvez ele realmente tenha sido tudo isso. Talvez o comportamento dele tenha sido genuinamente problemático. Talvez as red flags estivessem lá e fossem reais. Isso não está em questão. O que está em questão é o que essa narrativa, quando é a única narrativa, quando não deixa espaço para nenhuma outra pergunta, faz com o seu crescimento. Porque quando toda a responsabilidade está nele, você sai do relacionamento como vítima. E vítimas não precisam mudar nada. Vítimas precisam apenas de um perpetrador diferente. E então você entra no próximo relacionamento sem ter tocado numa única crença sobre si mesma, sem ter questionado nenhum padrão de escolha, sem ter feito nenhuma pergunta difícil sobre o que te levou até aquele relacionamento específico e o que te fez ficar nele quando os sinais já estavam presentes. E aí, alguns meses depois, você está olhando para uma dinâmica nova que rima de forma perturbadora com a anterior. E a pergunta volta: por que isso acontece sempre comigo? Depois, a mulher que assume a própria parte. O relacionamento terminou. E ela também sente a dor. Ela também vê os comportamentos dele com clareza. Também reconhece o que foi problemático. Também tem direito à raiva e à mágoa que qualquer pessoa sente quando é magoada. Mas ela faz algo que exige uma coragem que a maioria das pessoas não tem. Ela vira o olhar para si mesma. E começa a fazer as perguntas que são mais difíceis de responder, não porque as respostas são complicadas, mas porque implicam em assumir uma responsabilidade que é muito mais desconfortável do que colocar tudo no outro. O que eu ignorei que não deveria ter ignorado?
Em que momento eu vi um sinal e escolhi não ver? Que necessidade minha estava sendo atendida por esse relacionamento que me fez ficar mais tempo do que deveria? O que em mim acreditava que aquilo era o que eu merecia? Essas perguntas não são sobre se punir. Não são sobre transformar a dor que ele causou em culpa que você carrega. São sobre entender a sua participação na dinâmica. Porque em todo relacionamento, mesmo nos mais desequilibrados, existe uma dinâmica que foi construída por dois lados. E entender o seu lado, não para se absolver, não para condenar a si mesma, mas para aprender, é o que vai mudar a qualidade dos seus próximos relacionamentos. A mulher que assume a própria parte não sai do término como vítima. Ela sai como alguém que viveu uma experiência, que reconhece o que foi responsabilidade do outro e o que foi responsabilidade dela, e que usa esse entendimento completo para fazer escolhas mais conscientes a partir de agora. Essa mulher não precisa de um perpetrador diferente. Ela precisa de uma versão melhor de si mesma, e ela está ativamente construindo essa versão. O terceiro contraste é sobre algo que eu chamo de o truque mais cruel, que a nossa mente prega em nós depois de um término. Porque ele parece mudança, parece progresso, parece que você seguiu em frente. Mas por dentro, na estrutura mais profunda do que está acontecendo, nada mudou. É o truque de trocar o ator, mas manter o roteiro. Antes, a mulher que troca o ator. O relacionamento terminou. Ela sofreu, ela chorou, ela passou pelo processo mínimo de luto que a situação exigia. E então, ela conheceu alguém novo. Alguém que parece completamente diferente do anterior. Diferente na aparência, diferente na profissão, diferente no jeito de falar, diferente em tudo que é visível e imediato. E ela pensa, olha, eu aprendi. Dessa vez eu escolhi diferente. Esse é completamente diferente daquele. Mas algumas semanas ou meses depois, algo começa a parecer familiar. Não nas características superficiais, não no rosto ou no jeito de se vestir, mas na dinâmica, na forma como ela se sente dentro desse relacionamento, na forma como ela age, no que ela aceita, no que ela ignora, no que ela justifica. Ela está de novo numa relação onde ela dá mais do que recebe, ou onde ela se perde para manter a paz, ou onde ela ignora sinais que o corpo está mandando porque o investimento emocional já é grande demais para recuar, ou onde ela está esperando que ele se torne a pessoa que ela precisa que ele seja. O rosto é diferente. O roteiro é o mesmo. E isso acontece não porque ela é ingênua, não porque ela não aprendeu nada, mas porque o roteiro que está sendo executado não é consciente. Ele está gravado num nível mais profundo do que a escolha racional consegue alcançar sem trabalho específico. É um conjunto de crenças sobre o que amor é, sobre o que ela merece, sobre o que é normal dentro de um relacionamento, que foi instalado muito antes de qualquer relacionamento adulto que ela já teve. E enquanto esse conjunto de crenças não for examinado, questionado, atualizado, ele vai continuar produzindo o mesmo roteiro, com atores diferentes, mas com o mesmo arco narrativo, com o mesmo clímax doloroso, com o mesmo final que ela já conhece de cor. Depois, a mulher que reconhece o padrão. O relacionamento terminou, e ela também sente a atração pelo novo, pela distração, pela possibilidade de recomeçar com alguém que não carrega o peso do que acabou de terminar. Mas antes de agir nessa atração, ela faz algo que exige uma paciência que vai contra tudo que o instinto manda. Ela olha para o padrão. Ela pega os relacionamentos que já teve, não um por um, mas como um conjunto, e começa a observar o que eles têm em comum. Não nas características dos homens, mas nas dinâmicas. Como ela se comportava em cada um. O que ela aceitava de forma consistente. Que tipo de amor ela reconhecia como real. Que tipo de amor ela desconfiava ou sabotava. Onde ela se perdia. Onde ela se diminuía. Onde ela ficava mais tempo do que deveria. E nessas repetições, nessas rimas entre histórias diferentes, ela começa a encontrar o seu padrão. Não o padrão do tipo de homem que ela escolhe, embora isso também apareça. Mas o padrão do tipo de dinâmica que ela cria. Das formas como ela contribui para os ciclos que a trazem sempre ao mesmo lugar. Esse reconhecimento não é sobre se culpar. É sobre se ver. É sobre finalmente ter acesso ao roteiro que estava sendo executado de forma automática e poder, pela primeira vez, fazer escolhas conscientes sobre o que quer manter e o que quer reescrever. A mulher que reconhece o padrão não entra no próximo relacionamento com o mesmo roteiro.
Ela entra com um roteiro em revisão, ainda imperfeito, ainda com partes que precisam ser trabalhadas, mas fundamentalmente diferente do anterior porque ela está consciente do que estava lá e está ativamente escolhendo mudar. Essa consciência por si só já é uma transformação. Já é maturidade emocional acontecendo em tempo real. E olha, tudo que eu estou te contando aqui é o começo de um caminho. Mas eu sei que às vezes a gente precisa de mais do que um vídeo. A gente precisa de algo que possa voltar, reler, aplicar com calma, no seu próprio ritmo. Foi por isso que eu escrevi o Método Marina. São 5 passos para você sair do ciclo de relacionamentos errados e construir o amor que você merece. Não é um livro de teoria, não. É um guia prático, escrito com tudo que eu vivi, com tudo que eu aprendi e com os mesmos passos que eu usei para mudar a qualidade dos relacionamentos na minha própria vida. Se você quer ir mais fundo nessa conversa, o link está aqui na descrição. Dá uma olhada. O quarto contraste é sobre algo que a nossa cultura incentiva de uma forma que eu considero bastante prejudicial. É o incentivo ao esquecimento rápido, a superação veloz. A ideia de que quanto mais depressa você consegue seguir em frente depois de um término, mais forte você é. Eu discordo. E vou te explicar por quê. Antes, a mulher que tenta esquecer rapidamente, o relacionamento terminou. E a mensagem que ela recebe de todos os lados, das amigas, da família, das redes sociais, é essa. Segue em frente. Não fica ruminando. Não desperdiça energia em quem não te valorizou. Você merece mais, então vai atrás do mais e para de ficar parada nessa dor. E ela tenta. Ela se joga nas distrações, nas saídas, nas novas experiências, em qualquer coisa que faça o tempo passar mais rápido e a dor diminuir mais depressa. Ela aprende a responder: estou bem, quando perguntam como ela está. Não porque está de verdade, mas porque essa é a resposta que o ambiente espera e recompensa. E externamente funciona. Ela parece ter superado, parece estar bem, parece ter seguido em frente, mas internamente a experiência não foi processada. Foi arquivada. Guardada num lugar onde não precisa ser sentida agora, onde não vai incomodar o funcionamento do dia a dia, onde pode ficar até que alguma coisa, uma música, um cheiro, uma situação num próximo relacionamento, abra essa gaveta sem avisar e despeje tudo de uma vez. E aí ela se vê reagindo de forma desproporcional a algo pequeno num relacionamento novo. Ou sentindo um peso que não sabe de onde vem. Ou chegando num ponto de esgotamento emocional que parece não ter origem clara, mas que na verdade é o acúmulo de todas as experiências que foram arquivadas em vez de processadas. O esquecimento rápido não é superação, é adiamento. É pagar a dívida emocional com juros no futuro. Depois, a mulher que transforma em aprendizado, o relacionamento terminou. E ela também recebe as mesmas mensagens de seguir em frente, de não desperdiçar energia, de que ela merece mais. E ela sabe que essas mensagens vêm de um lugar de carinho, que as pessoas ao seu redor querem que ela esteja bem. Mas ela faz uma escolha diferente. Ela decide sentir. Não de forma ilimitada, não se afundando na dor sem beira, não transformando o sofrimento numa identidade, mas com a consciência de que a dor que está sentindo tem algo para te dizer, que ela está carregando uma informação sobre o que aquela relação significou, sobre o que ela perdeu, sobre o que ela esperava e não recebeu, sobre o que ela precisa e ainda não encontrou. Ela chora quando precisa chorar. Ela fica quieta quando precisa de silêncio. Ela faz as perguntas difíceis quando está pronta para ouvi-las. E ela permite que o processo tenha o tempo que precisa ter, sem se comparar com a velocidade com que outras pessoas parecem superar, sem se cobrar por ainda estar sentindo quando alguém acha que já deveria ter passado. E nesse processo de sentir com consciência, algo vai acontecendo gradualmente. A dor vai mudando de forma. Ela não some, não de uma hora para outra. Mas ela vai se transformando de uma ferida aberta em uma cicatriz que tem algo para contar. Em um aprendizado que ela carrega não como peso, mas como clareza. Sobre o que ela quer. Sobre o que ela não quer mais, sobre quem ela é e quem ela está se tornando através de tudo o que atravessou. Essa mulher não esqueceu, ela aprendeu. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Esquecer te deixa vulnerável a repetir. Aprender te equipa para escolher diferente. Agora eu preciso te levar para um lugar que é, talvez, o mais importante de tudo que a gente conversou até aqui. Porque entender os contrastes é fundamental.
Mas entender de onde vêm os padrões que te fazem escolher um caminho em vez do outro é o que vai te dar o poder real de mudar. E eu preciso começar dizendo uma coisa que eu quero que você ouça com compaixão por si mesma. Os padrões que te fazem repetir ciclos depois de um término não foram escolhidos por você de forma consciente. Eles foram instalados por experiências que você teve antes de ter qualquer consciência sobre elas. Por crenças que você absorveu sobre o que amor é, sobre o que você merece, sobre o que é normal dentro de um relacionamento. A primeira origem está na infância. E eu sei que falar em infância pode parecer clichê, pode parecer que estou culpando os seus pais por tudo que aconteceu nos seus relacionamentos adultos. Não é isso. O que estou dizendo é que a forma como a gente aprende a se relacionar começa muito antes de qualquer relacionamento romântico. Começa nas primeiras relações que você teve com as pessoas que deveriam ser a sua segurança. Se o amor que você recebeu na infância foi inconsistente, você aprendeu que amor é algo que aparece e desaparece. Se o amor que você recebeu foi condicional, você aprendeu que amor precisa ser conquistado. Se o ambiente em que você cresceu foi instável emocionalmente, você aprendeu que instabilidade é o estado natural das relações íntimas. E então, quando você entra num relacionamento adulto que reproduz esses padrões, algo dentro de você os reconhece não como algo doloroso, mas como algo familiar. E familiar, para o cérebro, é seguro, mesmo quando não é. A segunda origem está nas crenças que você internalizou sobre si mesma ao longo da vida. Crenças sobre o quanto você merece, sobre o que é razoável esperar de um relacionamento, sobre o que significa amar de verdade. Essas crenças não chegaram com uma etiqueta dizendo "eu sou uma crença limitante". Elas chegaram embaladas em experiências, em frases que você ouviu repetidamente, em modelos de relacionamento que você observou ao seu redor e que foram se tornando a sua referência de como o amor funciona. E aqui está o ponto mais crítico de tudo. Sem reflexão, a tendência é repetir. Não porque você é fraca, não porque você não aprendeu nada, não porque você está condenada a um destino que não pode mudar, mas porque padrões não mudam por osmose. Não mudam só porque o tempo passou. Não mudam só porque você sofreu o suficiente para querer que eles mudem. Padrões mudam quando são vistos, quando são nomeados, quando são questionados de forma honesta e consistente. Quando você para de executá-los de forma automática e começa a fazer perguntas sobre de onde vieram e se ainda fazem sentido para a mulher que você é hoje. E esse processo de ver, nomear e questionar, é exatamente o que separa a mulher que usa o término como ponto de transformação da mulher que usa o término como ponto de reinício do mesmo ciclo. A boa notícia, e eu preciso que você ouça isso com a mesma clareza com que ouvi tudo que veio antes, é que nenhum padrão é permanente. Nenhuma crença é imutável. Nenhuma origem, por mais profunda que seja, determina o seu destino de forma absoluta. O que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi instalado pode ser questionado. O que foi herdado pode ser devolvido. Não de uma vez. Não sem esforço. Não sem momentos em que o padrão antigo vai aparecer de novo e te pegar de surpresa. Mas com consciência, com trabalho, com a disposição de olhar para dentro mesmo quando é desconfortável. Os padrões mudam. Você muda. E os seus relacionamentos mudam junto. Chegamos no último capítulo antes do fechamento. E eu quero começar ele dizendo algo que é, talvez, a coisa mais importante que eu vou te falar em todo esse vídeo. Maturidade emocional não é um destino. Não é um lugar que você chega um dia e pronto. Nunca mais escorrega. Nunca mais repete um padrão antigo. Nunca mais age a partir do medo em vez da consciência. Maturidade emocional é um processo. É uma prática diária, imperfeita, não linear, cheia de avanços e de recuos. De dias em que você age exatamente como a versão mais consciente de você mesma e de dias em que a criança interior acorda e toma o comando antes que você perceba o que está acontecendo. E entender isso, aceitar isso, parar de se cobrar pela perfeição que não existe, é em si mesmo um ato de maturidade emocional. Então, o que significa, na prática, usar um término como ponto de transformação em vez de ponto de reinício do mesmo ciclo? A primeira coisa é criar um espaço deliberado de reflexão antes de qualquer movimento em direção a um novo relacionamento. Não um período de isolamento, não uma regra rígida de quanto tempo você precisa ficar sozinha, mas um espaço intencional, onde você se permite fazer as perguntas que esse término está levantando. O que esse relacionamento me ensinou sobre o que eu preciso?
O que ele me ensinou sobre o que eu não estou mais disposta a aceitar? Qual foi a minha participação na dinâmica que se criou? O que eu ignorei que não deveria ter ignorado? O que esse término está me mostrando sobre padrões que eu preciso trabalhar em mim mesma? Essas perguntas não precisam ter respostas imediatas. Elas precisam de espaço para serem feitas. E esse espaço, essa disposição de ficar com as perguntas antes de correr para as respostas, é o que vai determinar se você sai desse término com um aprendizado real ou com uma narrativa que te mantém presa. A segunda coisa é desenvolver o hábito de observar os seus próprios padrões de forma contínua. Não só depois de um término, não só quando a dor está grande o suficiente para forçar uma reflexão, mas como uma prática regular de autoconhecimento que você incorpora ao dia a dia. Isso pode parecer diferente para pessoas diferentes. Para algumas, é a terapia. Para outras, é um diário onde você registra não os eventos do dia, mas as emoções, as reações, os momentos em que você se comportou de uma forma que depois te surpreendeu. Para outras ainda, é uma conversa honesta com uma amiga de confiança que conhece os seus padrões e tem coragem de te dizer o que vê. O formato não importa tanto quanto a intenção de se conhecer melhor, de entender por que você faz o que faz, de desenvolver uma relação com a sua própria vida emocional que seja baseada em consciência e não em piloto automático. A terceira coisa é aprender a distinguir entre sentir e ser dominada pelo sentimento. Porque uma das maiores armadilhas no caminho da maturidade emocional é a crença de que amadurecer significa não sentir mais com intensidade. Que uma mulher emocionalmente madura não chora, não sente raiva, não tem medo, não se magoa. Isso não é verdade. E é uma crença que faz muito mal, porque leva as pessoas a reprimir o que sentem em nome de uma maturidade que, na verdade, é só supressão emocional disfarçada de força. Sentir com intensidade não é imaturidade. Agir a partir da intensidade sem nenhum filtro de consciência, isso sim é imaturidade. A mulher emocionalmente madura sente tudo. Ela só aprendeu a criar um espaço entre o sentimento e a ação, a reconhecer o que está sentindo sem ser imediatamente controlada por isso, a deixar que a emoção informe a sua decisão sem que ela tome a decisão no lugar da sua consciência. E a quarta coisa, a mais libertadora de todas, é abraçar a ideia de que errar faz parte do processo, que recaídas não são falhas de caráter, que haverá momentos, mesmo depois de muito trabalho, em que você vai agir a partir de um padrão antigo e só vai perceber depois. E que esses momentos não são a prova de que você não mudou nada. São a prova de que você é humana. E que ser humana e estar em processo é exatamente onde você deveria estar. O verdadeiro amadurecimento depois de um término acontece quando você transforma a experiência em entendimento sobre si mesma. Quando você para de perguntar por que ele foi assim e começa a perguntar o que eu aprendo sobre mim mesma com o que aconteceu. Quando o foco sai do que foi feito com você e vai para o que você vai fazer com o que foi feito. Esse deslocamento de perspectiva, simples na descrição e profundo na execução, é o que separa a mulher que evolui da mulher que repete. É o que transforma um término, que poderia ser apenas o fim de uma história, no começo de uma versão de você que você ainda não conhece completamente, mas que já está se formando em cada escolha consciente que você faz. Eu quero terminar esse vídeo te contando o momento em que eu entendi, de verdade, a diferença entre os dois caminhos que eu te mostrei hoje. Foi depois de um término específico. Um término que doeu de uma forma que eu não estava preparada para sentir. E a primeira coisa que eu fiz, de forma completamente automática, foi o que eu sempre tinha feito. Eu me movi. Eu preenchi o espaço. Eu fui em direção à distração com a velocidade de quem sabe que se parar vai afundar. Mas dessa vez, por alguma razão que eu ainda não consigo explicar completamente, eu parei no meio do movimento. Eu me olhei fazendo aquilo e pensei, eu já estive aqui antes. Eu já fiz esse movimento antes. E eu sei como ele termina. E então eu fiz algo que nunca tinha feito depois de um término. Eu fiquei quieta. Não por um dia, não por uma semana. Por tempo suficiente para começar a ouvir o que aquela dor estava tentando me dizer. E o que ela tinha para me dizer não era sobre ele. Era sobre mim. Sobre os padrões que eu estava carregando. Sobre as crenças que eu tinha sobre o que eu merecia. Sobre as formas como eu estava contribuindo para dinâmicas que me faziam mal. E depois me perguntando por que continuavam aparecendo na minha vida. Esse período de quietude foi o mais desconfortável que eu já vivi. E também o mais transformador. Porque do outro lado dele eu não estava curada.
Não estava perfeita, não tinha eliminado todos os meus padrões de uma vez, mas estava mais consciente. E consciência, eu aprendi naquele período, muda tudo. Não de forma instantânea, não de forma linear, não sem recaídas, mas de forma real e duradoura. Eu quero que você entenda algo sobre o término que você está vivendo agora, ou que você já viveu, ou que você vai viver algum dia porque relacionamentos terminam, e isso faz parte da vida. Esse término não é só o fim de uma história, é uma oportunidade. Uma das mais raras e mais valiosas que existem. A oportunidade de parar, de olhar, de entender, de escolher, de forma consciente e deliberada, se você vai usar essa experiência para evoluir ou se vai usá-la como ponto de partida para o próximo ciclo do mesmo padrão. Essa escolha é sua. Ninguém pode fazer ela por você. Nenhum vídeo, nenhum livro, nenhuma terapeuta, nenhuma amiga. Só você. Com a sua disposição de olhar para dentro mesmo quando é difícil, de fazer as perguntas mesmo quando as respostas incomodam, de ficar com o desconforto tempo suficiente para extrair o que ele tem para te ensinar. E eu acredito, com tudo que eu sou, que você tem essa disposição. Não porque você é perfeita, mas porque você está aqui. Porque você assistiu esse vídeo até o final. Porque alguma parte de você já sabe que existe um caminho diferente e está buscando ativamente como encontrá-lo. Um término pode ser apenas o fim de uma história, ou pode ser o início de uma nova versão de você mesma. A diferença não está no relacionamento que terminou, está no que você decide aprender com ele. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser sua. Eu espero que esse vídeo tenha plantado alguma semente em você. Não precisa resolver tudo hoje não, mas precisa começar. E se você quer uma forma estruturada de começar, o método Marina foi criado para isso. 5 passos práticos, escritos na minha voz, com tudo que eu aprendi sobre padrões emocionais, autoestima e relacionamentos saudáveis. É o tipo de material que você vai querer ter do lado nos momentos difíceis. O link está na descrição, vai lá dar uma olhada. Antes de você sair, me faz um favor. Escreve aqui nos comentários uma palavra que define o que você está sentindo agora. Só uma palavra. Pode ser alívio, pode ser confusão, pode ser esperança, pode ser dor. Não tem resposta errada. Eu leio tudo e respondo sempre que consigo. E se esse canal ainda é novidade para você, se inscreve e ativa o sininho. Aqui é um espaço seguro para falar de amor, de maturidade emocional e de tudo que a gente carrega quando a gente ama. Toda semana tem conteúdo novo. Te vejo em breve.